Olá, está começando mais um Viver Ciência. Aqui você conhece em detalhes as pesquisas desenvolvidas no programa de pós-graduação da Universidade Federal de Goiás. Um programa de computador que ajude pesquisadores de diversas áreas a analisar reações biomoleculares induzidas por excitações eletrônicas. Este é o principal objetivo do programa BARI, que está sendo desenvolvido em pesquisa coordenada pelo Fred Fernandes Guimarães, que é professor do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás. Ele está aqui no estúdio para falar sobre a pesquisa junto com Maxwell Severo da Costa, que também é integrante do grupo. Sejam bem-vindos. Tudo bom, Bruno? Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a você por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui apresentando a pesquisa que nós desenvolvemos em nosso grupo no Instituto de Química. Estudo de reações biomoleculares induzidas por excitações eletrônicas discriminadas na energia. Esse é o nome da pesquisa que você vai conhecer a partir de agora. O objetivo da nossa pesquisa é tentar encontrar dissociações em sistemas biomoleculares e, no caso aqui, nós estamos falando atualmente especificamente de aminoácidos nos quais a gente produz algumas excitações eletrônicas, ou seja, a gente pega um elétron que está na molécula e coloca esse elétron que está no nível menor de energia no nível mais excitado de energia. Essas excitações, às vezes, elas induzem apenas vibrações nas moléculas. E, em alguns casos, dependendo da excitação, isso pode levar a uma quebra da ligação e formação de novas moléculas. Quando existe a quebra dessa ligação, se a molécula estiver em um meio, dependendo do meio que essa molécula esteja, ela pode atacar uma molécula do solvente e criar uma nova espécie. No momento agora, nós só estamos no início dos estudos, né, que são estudos, na verdade, computacionais, eles não são experimentais, porque os estudos teóricos computacionais, eles nos permitem ver as moléculas tempo a tempo, ou calcular a dinâmica de formação e a possibilidade de formação dessas moléculas. A pesquisa utiliza programas de computador para observar o comportamento das moléculas quando entram em contato com a radiação. Um dos nossos programas que é utilizado, que é o BORI, ele trabalha com reações de moléculas induzidas por raio laser. Posteriormente, aí dessa forma a gente consegue entender o que acontece com organismos, com moléculas, quando sofrem uma radiação de raios laser, principalmente no espectro de raio-x. Então, com o melhoramento de computadores e das máquinas e do próprio programa, no futuro a gente vai conseguir ver o que acontece com tecidos, com células, com organismos vivos quando sofrem uma radiação, o que acontece com esses organismos quando há incidência de uma radiação de raio-x, por exemplo. A química básica é um estudo preliminar que dá suporte para novas descobertas na medicina e na farmacologia, por exemplo. Também resultado que a gente pode obter desses nossos estudos preliminares é que para sintetizar novas drogas, por exemplo, para remédios, às vezes o custo para produzir tal substância é muito alto. Então, usando raio-x, como a gente já teve em resultados nas nossas simulações, a gente pode usar um raio-x, por exemplo, para realizar uma quebra na molécula, formando assim um novo composto. Dessa forma, ia diminuir muito o custo de medicamentos, por exemplo, e podendo ajudar a facilitar a cura de determinadas doenças. Bem, a partir de agora a gente vai começar o nosso bate-papo aqui no estúdio. Eu começo perguntando, professor, como é a sensação de iniciar uma pesquisa que tem como perspectiva de que seus resultados práticos sejam conhecidos do grande público daqui a muitos anos? Bem, em geral, pesquisas de ciência básica, que nós chamamos de ciência básica, elas nunca chegam ao grande público num curto tempo. Como eu sempre trabalhei com pesquisa básica, desde a época que eu era um aluno de graduação, que eu fiz iniciação científica, depois eu fiz mestrado e doutorado e sempre tive nessa área, então para mim é bem natural. Em ciência básica isso é uma coisa normal. O que a gente procura é desenvolver novos conhecimentos que num futuro mais distante podem ser transformados em tecnologias no dia a dia ou no nosso cotidiano. E como é, por exemplo, associar no projeto química e computação? Como é que elas andam juntas? A computação entrou na química juntamente com a parte de teoria.
Então, hoje, na maioria, nos grandes grupos, o que nós temos são grupos de química teórica e computacional, porque é a aplicação de diversos programas. Hoje existem diversos ótimos programas para fazer cálculos que a gente chama de cálculos de estrutura eletrônica, que foram desenvolvidos na década de 60 e 70. E então a química se apropriou disso e a física também, e é onde que hoje nós conseguimos fazer os cálculos, que eles são muito complicados. Por exemplo, eu dou uma disciplina no Instituto de Química chamada Química Quântica, e nessa disciplina, por exemplo, eu mostro para os alunos que a gente consegue resolver de forma analítica exata até o átomo de hidrogênio, utilizando a mecânica quântica. À medida que eu tenho mais de 2 corpos, um átomo de hidrogênio, eu tenho um próton e um elétron, e se eu tiver mais de 2 corpos, ou seja, um próton e 2 elétrons, que seria o segundo átomo, o átomo de hélio, eu já não consigo ter soluções analíticas do ponto de vista que eu não consigo resolver mais no papel. Então, para resolver esses sistemas multieletrônicos, a gente tem que tomar como base o computador, porque a gente tem que fazer os cálculos no computador. Não tem mais jeito de eu ter uma fórmula fechada para obter os resultados. Daqui a pouco o Maxwell Severo também vai falar com a gente, falar mais sobre este assunto. Participe do nosso programa, envie uma mensagem para o nosso e-mail, Twitter ou Facebook e acesse a nossa página na internet. O Viver Ciência vai para um rápido intervalo, voltamos em seguida para entender as aplicações desta pesquisa e como ela pode beneficiar a sociedade. Continue com a gente. A ciência é viva quando ela serve de base teórica para os nossos conhecimentos, porque a partir daí estamos mais aptos para resolver determinados tipos de problemas. O Viver Ciência está de volta com a presença do Fred Fernandes Guimarães, que é doutor em Química, e do Maxwell Severo da Costa, que é doutorando em Química. Estamos falando de um estudo da UFG que tem o objetivo de investigar a interação da radiação laser com a matéria e a fragmentação molecular. Fontes de radiação eletromagnéticas são usadas, por exemplo, no tratamento de tumores. Como a análise da estrutura das moléculas pode beneficiar a ciência? Acompanhe na reportagem. O pesquisador suíço Hans Ogren realiza estudos na área de química teórica há mais de 30 anos. Well, theoretical chemistry is all about modeling the basic interactions of matter, the properties of matter, how it appears in different forms, how we can use matter for technological applications. So my specialty is on the molecular level, how molecules interact. How you can form new chemical products by interacting molecules. O objetivo atual de sua pesquisa é desenvolver uma teoria em modelagem molecular e até mesmo um programa de computador que seja capaz de gerir aplicações em química e ciências materiais. Esses estudos podem servir de base para avanços relacionados à saúde. Human health is dependent on the organization of molecules and macromolecules, proteins. Proteins are very basic entities in biology and in biomedicine. If the proteins don't work well, if they don't fold well, then we have a disease. And that basic properties are dependent on their atomic constituents, how they interact, how they form chemical bonds. For instance, cancers can evolve due to breaking of bonds, forming special poisonous species at the molecular level. And that has to do with the interactions between atoms. And we describe that interaction, how bonds are made and how they are broken in molecules. Os estudos moleculares de Hans Ogren e sua equipe estão voltados no momento para o trabalho com o mal de Alzheimer. So, for instance, we work on designing new labels for Alzheimer's disease, that we can detect Alzheimer at an early stage. So we are doing by computations, we design them and we test them in collaboration with the experimentalists. So if we are successful there, then much would have been achieved, for sure. A troca de informações entre grupos de pesquisadores da área, incluindo brasileiros, é constante. Theoretical chemistry is a very international subject. We don't have big instruments. We work with computers and theory, so we can easily use internet to exchange ideas and exchange results and discuss them. And we go to conferences and we visit each other. So it's a very international subject, and we have
Historically, we in Sweden, I think in our subject, we had a very strong collaboration with Brazil. It's not only my group, but many other groups in Sweden in this subject have a collaboration with Brazil. A gente continua o nosso bate-papo aqui no estúdio. Professor Fred, o senhor teve experiência de um pós-doutorado na mesma instituição que o professor Hans, né, que vimos ainda há pouco na reportagem. Como essa experiência influenciou no seu trabalho atualmente? Bem, Bruno, foi um pouquinho mais do que isso. Na verdade, eu fiz o meu doutorado no grupo do professor Hans e logo depois eu fiz um pós-doutorado no mesmo grupo. A influência foi grande, porque o grupo do professor Hans é um dos maiores grupos em química teórica da Europa e provavelmente do mundo, né? Com certeza um dos maiores do mundo. É um grupo que se assemelha a um departamento ou um instituto que a gente tem aqui, somente com professores e pesquisadores da área de química teórica. Lá eu pude conhecer pessoas de várias partes do mundo e tive amigos chineses, búlgaros, romenos, suecos também, e italianos, então pessoas de diversas partes. Isso contribuiu então muito para a minha formação, aprendi muito lá, então foi muito importante para a minha formação acadêmica, né, profissional e também pessoal. Olha, a pesquisa investiga os produtos obtidos pela ionização de camada interna dos átomos e de nitrogênio e oxigênio dos aminoácidos glicina e asparagina e dos dipeptídeos formados por essas biomoléculas. Eu pergunto, Max, o que levou à escolha destes aminoácidos? Bem, a ideia inicial não é nem estudar especificamente esses aminoácidos. A ideia é compreender como que se comporta biomoléculas, como o DNA, por exemplo, quando interagem com a radiação eletromagnética. Só que é complicado estudar biomoléculas, estudar o DNA, é muito grande, tem muitos átomos, muitos elétrons, então a ideia é estudar a unidade básica. Então nós vamos estudar aí os aminoácidos, os 20 aminoácidos, e compreendendo o movimento desses aminoácidos, como que esses aminoácidos se comportam quando interagem com a radiação eletromagnética, a gente pode compreender como que vai se comportar o DNA, por exemplo. Então a ideia é estudar todos os aminoácidos. Bem, professor, um dos objetivos da análise é a possibilidade da formação de moléculas com características especiais que possam ser usadas como reagentes em reações químicas na obtenção de produtos nobres. Que tipo de produto seria esse? Bem, a ideia aí é a seguinte: a radiação laser geralmente ela é cara. Então, nos nossos estudos, a gente já viu que algumas reações a gente pode provocar ela, pelo menos do ponto de vista teórico nas nossas simulações, a gente pode fazer essas reações no computador e lá elas funcionam e mostram que o laser é efetivo. Infelizmente, os lasers são muito caros. Então, não adianta eu propor a geração de novos produtos utilizando os lasers se esse novo produto não tiver um valor econômico no mercado, porque existem outras rotas que vão ser mais baratas para se gerar esses produtos. Então, a nossa ideia é justamente, a partir do momento que a gente está pesquisando, a gente vê as fragmentações, formações de novos produtos. Se algum dia, em alguma das nossas experiências no laboratório, nós encontrarmos esse produto especial de alto valor agregado, sim, então isso aí nós podemos pegar esse produto e levar para o mercado e aí sim ele seria viável a comercialização desse produto. Agora, os produtos que nós vimos até agora, que a gente vê formando nos nossos experimentos computacionais, eles ainda não têm esse valor agregado, existem novas rotas. Então, essa ideia, esse objetivo que a gente tem, ele é mais seria uma segunda parte. Primeiro a gente entende como é que fragmenta, depois, será que existe no mercado alguma coisa que é difícil de se obter pelas rotas tradicionais de síntese química? Se existir, então nós podemos empregar as nossas técnicas. Então essa que é a ideia por detrás da obtenção desses produtos nobres com características específicas. Seriam produtos que são difíceis de ser obtidos ou talvez até impossível pelas rotas clássicas da química clássica sintética. Eu pergunto para os dois agora, a gente pode falar de maneira bem objetiva, qual é o maior desafio dessa pesquisa?
o grande desafio eu gostaria de ver, hoje o que a gente faz tudo é teórico computacional e a gente está, digamos assim, talvez um pouco à frente do pessoal, dos experimentalistas, e a gente ainda não tem o feedback experimental para a nossa pesquisa. Então, acho que o grande desafio seria os experimentalistas começarem a tentar fazer isso aí no laboratório. É lógico que a gente conversa com os experimentalistas, a gente sabe que existe um gap ainda tecnológico para eles conseguirem fazer e medir o que nós estamos fazendo diretamente lá no nosso computador, mas esse seria o grande desafio, seria a observação experimental do que nós estamos enxergando na teoria. Maxwell, você enquanto participante, né, dá o seu parecer a respeito Essa disso. interação, né, entre os teóricos e os experimentais já vem acontecendo, né, Fred? Pouco a pouco ela já vem acontecendo. No último ano nós publicamos um trabalho em parceria com um grupo experimental da Suécia então nós trabalhamos de cá, realizando os cálculos teóricos e eles de lá realizando os experimentos. Então, essa interação entre teórico e experimental já vem acontecendo. E já a gente continua, então. O Viver Ciência vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho voltamos e os nossos entrevistados vão responder perguntas, dessa vez com a participação de um especialista. Continue com a gente. Identificar o que eu estou lendo. Nome do autor, nome do livro, editora, fazer toda a citação bibliográfica de acordo com as normas da BNT. Em seguida, com as próprias palavras do leitor, ele redige e diz o que é que o autor falou, com as suas próprias palavras. É um resumo da obra que ele leu. É importante que nesse resumo, quando ele vai querer citar algum trecho, ou alguma frase, ou algum exemplo, que ele anote a página, o exemplo, exatamente que ele pretende citar depois. Quando ele usa, por exemplo, um site e ele faz um fichamento do que ele leu num site, num blog, por exemplo, ele tem que dizer que dia que ele leu, em que circunstâncias ele leu, quando é que o blog estava no ar, para que a pessoa possa recuperar essa informação. É uma garantia que você vai citar aquilo que você realmente leu. O Viver Ciência está de volta, estamos falando da pesquisa Estudo de Reações Biomoleculares Induzidas por Excitações Eletrônicas, Discriminadas na Energia. Quem vai fazer perguntas sobre a pesquisa agora é Anselmo de Oliveira, que é professor do Instituto de Química da UFG. Como é possível alterar ou induzir reações químicas com diferentes radiações eletromagnéticas, ou seja, fontes de diferentes energias? Por favor, professor. Bem, as moléculas, elas têm propriedades, e essas propriedades, elas dependem do estado eletrônico em que a molécula se encontra. No nosso dia a dia, todas as moléculas que a gente conhece no nosso dia a dia, elas estão no que a gente chama de estado fundamental, e essas moléculas têm certas propriedades. Quando a gente usa alguma fonte externa, por exemplo, calor, lasers, radiação eletromagnética, para levar essas moléculas para um estado eletrônico excitado, as moléculas nesse estado eletrônico excitado, nesses estados eletrônicos excitados, elas podem ter propriedades distintas das que nós conhecemos no estado eletrônico fundamental. Então, são essas propriedades distintas que nos permitem, então, fazer essas fragmentações moleculares. Vamos então a mais uma pergunta. Existe alguma região de energia, frequência de radiação eletromagnética que é mais propícia para a indução de reações químicas? Por favor. Bom, existe sim. A radiação eletromagnética na região dos raios-x são mais propícias para poder realizar as fragmentações moleculares, porque essa radiação na região do raio-x são mais energéticas e isso gera menos estados eletrônicos. Então é mais fácil a gente selecionar qual estado eletrônico nós queremos trabalhar. Então, no raio-x, a incidência do raio-x na molécula
geralmente leva essa molécula para um estado eletrônico de potencial dissociativo, fragmentando a molécula, né, permitindo a gente remover fragmentos específicos ou até mesmo grupos funcionais dessa molécula. Ok, vamos então à última pergunta. Esse ano, 2013, o Prêmio Nobel de Química foi concedido a pesquisadores da área de Química Teórica e Computacional. Quais as relações, semelhanças e diferenças entre o trabalho desses pesquisadores e o trabalho desenvolvido pelo seu grupo de pesquisa? Por favor. Existem, bem, como foi dito, existem várias semelhanças e várias diferenças. Bem, uma das semelhanças é que o Prêmio Nobel de 2013 ele foi dado para pesquisadores da área de Química Teórica e Computacional, que eles pesquisaram, né, como misturar duas teorias bastante distintas, que eram a teoria da mecânica clássica e a teoria da mecânica quântica. Então, a ideia é estudar a parte onde é mais necessário a presença da mecânica quântica através da mecânica quântica, a qual a gente consegue apenas aplicar usando os computadores a pequenas moléculas, e o resto do sistema utilizando a mecânica clássica. No nosso projeto de pesquisa, a gente também mistura mecânica clássica e mecânica quântica, mas lá, enquanto eles estão calculando propriedades estáticas, nós estamos preocupados com dinâmica, com propriedades temporais. Bem, como que nós fazemos a mistura? Lá nós não selecionamos apenas uma pequena parte do sistema para trabalhar com mecânica clássica e uma pequena parte com mecânica quântica e uma grande parte com mecânica clássica. O que nós fazemos é estudar os núcleos são descritos pela mecânica clássica. E os elétrons do sistema molecular são descritos, então, pela mecânica quântica. Então, esse é o tipo de aproximação que a gente tem aplicado. Então, do ponto de vista da semelhança, é que nós trabalhamos tanto com mecânica clássica e mecânica quântica misturadas, mas de maneira diferente, ou com objetivos diferentes. Ok, nós agradecemos a participação do professor Anselmo. Como é possível fazer pesquisa relacionada à química na UFG? Você fica sabendo agora no quadro Caminhos da Ciência. O aluno que mostrar interesse nas atividades de iniciação científica pode, a partir do segundo semestre do primeiro ano, ele pode procurar os professores e começar o estágio de iniciação científica. O curso possui 2 níveis de pós-graduação, mestrado e doutorado. Nós temos 7 linhas de pesquisa, que vão desde o ensino de química até a ciência de materiais, passando por química do meio ambiente, química de produtos naturais, instrumentação em química, biocombustíveis e derivados, química teórica. Nós temos 2 entradas por ano para o programa de pós-graduação, uma no começo do ano e outra no meio do ano. Para ingressar no mestrado, ele deve fazer prova de conhecimento em química e um exame de suficiência em inglês. E o candidato ao curso de doutorado deve se submeter a uma prova escrita e a uma avaliação oral do projeto de pesquisa. O aluno de mestrado, ele entra no programa, é matriculado no programa e ele tem 2 meses para arranjar um orientador, ou procurar um orientador, se identificar com alguma linha de pesquisa e trabalhar com um determinado grupo, desde que ele seja aceito. O aluno de doutorado já tem que entrar com um projeto de pesquisa e o programa exige que ele tenha uma carta de aceite do orientador para ingressar no doutorado. E agora eu quero aproveitar para agradecer aos dois a participação dos senhores, dos pesquisadores, e abrir um espaço para considerações finais. Por favor, Maxwell. Bom, a gente é que agradece o convite, né, de poder estar divulgando o trabalho que vem sendo desenvolvido no Instituto de Química da UFG, para toda a comunidade, né? Professor, muito obrigado. Eu que agradeço, Bruno. Foi um prazer estar aqui, ter sido entrevistado, ter feito esse programa com vocês. Como o Maxwell disse, é sempre um prazer mostrar para a sociedade o que a gente vem fazendo, e no nosso laboratório, além dessa pesquisa, são feitas também diversas outras pesquisas, e quem sabe no futuro próximo a gente não vai estar aí de novo com vocês. Tudo obrigado. bem, mais uma vez obrigado.
Este foi o Viver Ciência, uma promoção da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG e uma realização da Fundação RTVE. Aqui mostramos que o conhecimento científico está ao nosso alcance. Continue acompanhando a programação da TV UFG e até a próxima semana.